Então, esse pai precisa ser escutado, essa criança precisa ser assistida, essa mãe precisa ser assistida. Então, demanda o quê? Judicializar é simples, né? Isso é uma questão que vale também para atos piores que esse, que é de abuso sexual, de uma violência direta. Tem que haver cuidado. A fronteira entre o proteger e não reeditar trauma e não causar coisa pior. É muito delicado. Por isso que não dá para ficar só nas costas da justiça, tem que dividir isso. Tem que ter assistência social, tem que ter conselho tutelar, instituições, escutar todos os atores envolvidos na questão para ver o que é melhor, mas ficar de olho para que isso não seja recorrente e que as pessoas aprendam com esse evento, que eu não vi ninguém falar o que o ECA reza. É dever do Estado, sim, das instituições proteger, sim. Mas quando se fala em sociedade, sociedade é o clube, é um vizinho, é um torcedor. Então, é isso que está em campo, né? É que todos os atores se responsabilizem, que não achem que é apenas uma responsabilidade só do pai, sobremaneira do pai, que tem a guarda, né, e que corre risco até de perder, mas aí que tá as implicações. Quando uma criança passa por uma situação dessas, a gente tem que ter cuidado de ela não sofrer mais, de ficar sem a presença do pai, de ela não ficar desassistida materialmente, né? Tudo isso tem que ser muito escutado. Agora ela, uma criança com 3 anos, ela está num momento, assim, de vivenciar o seu Édipo, né? De buscar uma identificação com o pai, com a mãe, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, para não causar um prejuízo maior. Aí me vem algo assim que é um pouco daquela, da forma simplista, né, como a gente encara a função paterna, de que, no fundo, essa criança, ela está precisando de que alguém faça a função paterna, né? Porque a função paterna basicamente, né, de uma forma bem simplista, seria aquela pessoa, porque não precisa necessariamente ser o pai, que separa, né, a mãe e que começa a colocar ela como indivíduo, né? Porque quando o pai toma ela para si e expõe ela, a única coisa que ele não está cumprindo é essa função, né? Então, essa criança, ela ainda está carente de alguém que cumpra essa função, né? E aí talvez sociedade, Estado, enfim, alguém que reposicione isso, né? Porque ela vai precisar, inclusive, para ter essa noção de sujeito, né? E de que nesse sujeito ela precisa dos limites e do respeito aos seus limites, né? Então, foram várias transgressões aí. E quando tu coloca, e acho que é perfeito a gente pensar enquanto sociedade, porque nesse regime familiar que a gente instituiu ocidentalmente, a gente não se responsabiliza por eventos que não dizem estritamente ao convívio familiar, eles dizem respeito à vida em sociedade, porque a repercussão disso vai ser uma vivência em sociedade mais tarde, né? Claro, e esse é o outro aspecto de que uma certa falência da função paterna, ela diz de um patriarcado que está mudando, né? Que o poder feminino entrou melhor. Quando a gente pensa nas tribos, né? Nas tribos todo mundo cuida das crianças, né? Então, acho que a gente talvez precisasse, assim, cotejar um pouco nessas experiências de que a sociedade seja cuidadora da sua infância e da sua adolescência. Por quê? Porque isso é devolvido, né? Uma criança que adoece, ou se identificar com um pai assim, a chance de marginalizar existe, né? Sem querer fazer prognóstico grave, essa mãe tem que ser escutada, o que ela pensa, fazer dinâmicas, escutar e ver o que fazer para reduzir danos num evento desses, né? Não adianta só pegar e separar o pai, perder a guarda, calma, né? Então, nesse sentido, o Tribunal de Justiça, eu acho que fez certo, né? E não quer dizer que o Ministério Público não tenha tomado uma medida né, cautelar, não sei se é esse o termo correto, mas acho que sim, né, de tomar uma atitude preventiva, né? Até porque, né, Gaio, se tornar bode expiatório não resolve a questão, né? A gente precisa aprender com ela de forma significativa. Mas talvez também vale o susto, né?
talvez valha entender que realmente as coisas existem limite e que a noção de responsabilidade, muitas vezes, para quem está no mundo adulto, ela supõe sanção, né, Gaio? Então é importante ter essa noção, né, de que a gente realmente é responsável. Sim. E isso exige que a gente tenha uma postura coerente com esse papel social, né? E nesse sentido que há um bom tempo eu milito por isso. As pessoas têm que conhecer a lei, já que a gente está vendo uma série de falências do exercício da lei, né? Porque, bom, o ECA é respaldado pelo Código Penal, pela Constituição Federal, as coisas são muito claras ali em relação à imagem, a cuidado, a negligência, tudo isso está muito claro, e as pessoas têm que saber disso, tem que saber, sim, conversar sobre isso lá no bairro, nas comunidades, na escola, né? Acho que uma certa psicoeducação, que não é bem o que a psicanálise faz, é importante, sim. Acho que precisa. E me parece, Gaio, que a partir do momento que a gente institui nessa primeira infância a noção de limite, esse indivíduo, esse sujeito, tem muito mais facilidade de reconhecer o outro na sua trajetória do que pura e simplesmente nesse processo de transgressão e de semi-perversão, né? De perversão, né? Sim. Mas é aquela história, né? Quem não é castrado não consegue castrar, né? Então tem um histórico de vida deste sujeito numa função paterna que aparece falida naquela passagem ao ato, naquele acting ali, né? Que demanda entendimento, né? Esse cara precisa ser escutado. Talvez ele tenha uma história muito difícil também, provavelmente, que leva ele a esse descaso. Como é que ele foi tratado quando criança? Né? São questões que precisam ser escutadas. Né? Eu sempre aposto, se eu não acreditasse que o sujeito pode melhorar, eu não seria psicólogo, psicanalista. A gente tem uma dificuldade, por exemplo, quando a gente vê algo que se afigura perversão, a gente achar que não tem solução. Bom, mas em algum momento a gente vai ter que fazer essa aposta, e nesse caso, que é algo que a gente vê como sintoma, que a gente não pode já sair rotulando, catalogando, diagnosticando, tem que haver uma aposta, e essa aposta na interdisciplina, com assistente social, né, com a mãe, com a família, né, com o entorno. E do ponto de vista educacional, isso é extremamente pedagógico. Esse evento tinha que ser um evento para a gente estar discutindo nas minúcias, não com a intenção de arrumar bode expiatório, mas de literalmente ver aprendizagens aí, né, Gaio? Tem muita coisa exposta aí. Esse é um sintoma, é uma pontinha de um iceberg de descuido social que permeia a sociedade e não diz respeito à classe social. É isso que a gente precisa entender, isso não é privilégio, esse descuido, esse não cuidado, não é um privilégio de classe social nenhuma, isso é um problema social realmente, e ele redunda nesses eventos onde a gente vê uma mistura completa do meu querer com os limites instituídos da convivência humana. Então, que redundam no nazismo, no fascismo, enfim, né? A gente tem vários elementos para isso, né? E tem a ver também com esse contexto que é do neoliberalismo, do capitalismo neoliberal, que é cada um por si, Deus por todos, né? O Estado não pode ser mínimo nessas questões, mas ele também não pode ser um Estado keynesiano que ele resolva tudo sozinho, tem que haver, né, um trabalho com todos os atores que estão literalmente em jogo em casos como esse, né? Acho que é uma reflexão ampla para ser feita. No momento que o nosso programa estiver ido no ar, talvez já tenha algumas novidades, né? Enfim, que a gente possa aprender com isso. E eu fico feliz que nós possamos trazer essa contribuição da psicanálise em extensão para trazer um olhar de reflexão sobre um sujeito que está em processo de estruturação, né, numa idade tenra, que é fundamental a entrada de um pai que seja exemplo de equilíbrio, de amor, de cuidado, né, para fazer a real função paterna, né, para que haja uma identificação boa, para que haja uma resolução edípica salutar, porque senão essa criança, no mínimo, é candidata a ser uma criança fóbica, com um pai, assim, terrorífico, porque um pai que não protege, ele é terrorífico, ele está ali expondo ela quase como um escudo. Ou será que ele se sentiria protegido de estar com uma criança no colo?
chegou até a me passar isso pela cabeça, é um sintoma muito perverso, que tem que ser analisado, acolhido, e ver o que se pode intervir com todo esse contexto interdisciplinar que eu venho batendo na tecla, porque eu acho que é importante. E eu não posso deixar de pontuar, Gaio, porque foi isso que foi feito naqueles movimentos de bloqueio de estrada, foi feito isso, se utilizou criança como escudo. Claro. Então, insisto que isso é um sintoma gravíssimo da exposição de sujeitos para fazer valer o meu desejo. Quando a gente viu o nosso ex-presidente fazendo arminha com criança, né, tudo isso que está aí está chancelado, né? Levar a criança para o estádio de futebol, levar para a estrada, expor. Então, agora é o momento em que a gente tem esperança de que essas questões todas sejam bem mais cuidadas, e eu acho que a gente tem uma esperança boa, assim, e que nós possamos, com a assistência social, com a psicanálise, com a psicologia social, fazer um trabalho conjunto, sim, para que a gente construa uma sociedade que respeite realmente a infância, a juventude, e que permita que o sujeito se estruture com uma função paterna digna e correta.